de estudo com o nosso irmão Valmir, lá do CELV. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Já é figura conhecida nossa, trazendo sempre uma palavra fácil para o nosso entendimento. Ele vai falar sobre conhece-se a árvore pelo fruto e missão dos profetas. Está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Bom dia. E para início, como página para nos auxiliar nessa tarefa, nós vamos ler o livro Pão Nosso, lição de número 165, e o título é Falsos Discursos. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Está registrado no Tiago 1:22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em processos vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do Verbo divino. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do discurso evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho, ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Dessa forma, vamos buscando o melhor de nós para, nesse momento, entrarmos em sintonia com o ambiente que nos foi preparado para que possamos aprender mais e melhor para te servir, Jesus. Aqui estamos com esse propósito de buscar no conhecimento o aprimoramento do nosso sentimento, das nossas palavras e das nossas ações, para caminhar te servindo cada vez melhor. Por isso somos gratos a Ti e aos benfeitores dessa casa que nos auxiliam nessa tomada de decisão de estar aqui nessa manhã, cujo clima é ameno, porém traz um pouco de frio, mas nós estamos aqui agasalhados pela Tua palavra. E assim, Senhor Jesus, te pedimos permissão, e aos benfeitores dessa casa, em especial Fabiano de Cristo, que nos ampare, nos proteja e nos ilumine, e que envolva o nosso irmão, para que ele, ao fazer uso da palavra, use dela de forma fácil, que possamos alcançar a transformação que buscamos com a palavra que ele vai nos trazer. Que assim seja. Gente, bom dia. Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos bem aproveitar esse tempo que passaremos com as mentes e os corações fixados na mensagem desta manhã. Eu vou pedir permissão para ler rapidamente as passagens que dizem respeito ao que nós vamos abordar hoje. Mas antes eu gostaria de fazer um convite. Nós estamos na internet, no YouTube, toda sexta-feira às 20 horas, estudando a Revista Espírita. É um trabalho que nós já estamos no 4º ano, ou seja, nós já estamos estudando a Revista Espírita de 1861. E quando nós pensamos em fazer esse trabalho, ele surgiu porque na época da pandemia a gente não podia se reunir, né?
presencialmente. Então, nós criamos o estudo de todas as obras da codificação e mais obras póstumas durante a pandemia. E aí, nessa situação, nós fomos angariando, vamos reunindo companheiros que moram em outros estados, que moram aqui mesmo no Rio, mas em outros lugares, muito distantes. E essas pessoas perguntaram, mas e agora? Vai voltar ao presencial e nós vamos parar com o estudo? E aí surgiu a ideia da gente estudar a Revista Espírita. E nós já estamos no 4º ano. Então, o que acontece? Nós mantivemos esses companheiros, né, e fomos agregando outros. Né? Então, o estudo está lá. Se você não puder assistir às 20 horas, ele fica gravado. Então, nós temos todos os estudos gravados, né? Porque a Revista Espírita é uma publicação muito longa. Né? É de 1858 a 1869. Então, o último número, Kardec já tinha preparado antes de desencarnar. Então, são muitos. Você pega assim um ano, o volume de um ano é muito grande, né? Fica difícil de você pegar, ler e depois lembrar. Então, o que acontece? Nós pegamos esse estudo e fazemos uma comparação com o estudo da codificação. Por exemplo, na última sexta-feira agora, nós analisamos uma evocação que Kardec fez, e Kardec fazia várias perguntas ao espírito sobre a questão dos transportes. E como a gente sempre pesquisa vinculado, o estudo da Revista Espírita é vinculado às obras da codificação. Nós fomos lá no Livro dos Médiuns pesquisar sobre o fenômeno de transporte e verificamos que Kardec reproduziu no Livro dos Médiuns esse diálogo que ele teve com o espírito que dava as informações sobre o transporte. Só que depois que Kardec pegou essas informações, ele percebeu que esse espírito, embora tivesse boa vontade, estivesse sendo sincero, ele era limitado em seus conhecimentos. Então, Kardec submete a Erasto, né, as respostas, né, as questões que o espírito respondeu. E aí Erasto vai fazendo uma série de observações que, às vezes, até contradizem o espírito. Então, olha como é a importância. A Revista Espírita é um laboratório. Então, muitos temas que foram publicados depois nas obras da codificação, eles foram trabalhados na Revista Espírita. Né? Então, a gente teve essa informação inicial e depois a informação que consta no Livro dos Médiuns. E assim por diante, a gente tem em vários livros muitas informações que constam na Revista Espírita. Em outras passagens, Kardec desenvolveu muito mais na revista e colocou nos livros de forma sintetizada. Né? Então, você adquire um conhecimento mais maduro, mais seguro das informações, porque você vai lá na fonte. Né? Então, ou ele acrescenta aquilo que foi comentado, ou ele resume aquilo que foi apresentado, e você, de uma forma e de outra, você vai ficando mais a par, né, desse processo. Então, está todo mundo convidado. Quem tiver interesse, a gente coloca o link toda sexta-feira. Quem tiver interesse, me procura aí que eu passo o link, tá bom? Vamos falar agora do nosso assunto. Eu vou pedir permissão a vocês para ler rapidamente os principais tópicos. Ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Passagem registrada por Lucas.
E agora tem o segundo texto que diz mais ou menos a mesma coisa, mas esse é registrado por Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. E, finalmente, mais uma passagem, essa registrada por Mateus e Marcos, que diz assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, esta é uma mensagem de advertência, né, que Jesus deixa para a posteridade. A mensagem de que nós não devemos nos iludir com as aparências, né? O filósofo Platão considerava que existia o mundo das ideias. E se a gente transferir o entendimento de Platão para o Espiritismo, nós vamos verificar que ele estava falando do mundo espiritual superior. Porque para Platão, o mundo das ideias era o mundo perfeito. E este mundo em que nós nos encontramos, o mundo material, era o reflexo imperfeito do mundo perfeito. Para que nós tenhamos uma ideia de como isso funciona, vamos imaginar que nós estamos diante de um espelho. O espelho reproduz a nossa imagem. Agora vamos imaginar que ao lado desse espelho esteja um outro espelho quebrado. E aí você se olha no espelho que está inteiro e você vê a sua imagem com perfeição. Mas quando você se olha no espelho que está partido, ele vai reproduzir as suas partes de forma desarmônica. Ou seja, a imagem ela não vai sair, não é, completamente representando aquilo que você é. As partes sairão distorcidas, não se encaixarão. Não é? Então, trazendo esse raciocínio para a reflexão que o Espiritismo nos proporciona, nós podemos dizer que esse mundo material ele é um reflexo imperfeito, um espelho partido do mundo espiritual superior. E por que ele é assim? Porque ele abriga seres, espíritos que são imperfeitos, ou seja, espíritos que ainda não atingiram o desenvolvimento intelecto moral, né, que o Cristo nos aponta. Então, ainda temos muito a desenvolver no campo intelectual, no exercício da razão, e, ao mesmo tempo, precisamos também desenvolver a questão do sentimento, porque, se, por um lado, o progresso intelectual se reflete no avanço da medicina, no desenvolvimento da tecnologia, na descoberta do microcosmo que rege a natureza, por outro lado, do ponto de vista moral, a coisa se dá de uma forma muito mais lenta, não é? Nós estamos verificando que o homem é capaz de produzir armas
com grande tecnologia, mas ele ainda tem dificuldade de amar o seu semelhante. Ele ainda tem dificuldade de conviver com o diferente. Ele ainda sofre as injunções e os desequilíbrios que provêm do predomínio dos interesses materiais sobre os interesses espirituais. Porque, afinal, é isso que nos caracteriza como espíritos imperfeitos que somos. Saímos da sombra, mas ainda não alcançamos a claridade total, não é? Estamos numa espécie de penumbra em que nós, por um lado, nos debatemos com a influência dos instintos, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da competição, né, da necessidade de dominar o semelhante, e já, por outro lado, de certa forma, antevemos alguns benefícios. Isso significa que nós enxergamos a claridade, mas ela ainda está longe, né? Para chegarmos lá, ainda precisaremos percorrer um caminho relativamente longo. Já não estamos no fundo da caverna escura, mas ainda não atingimos a plenitude da luz. Ainda nos debatemos com o nosso lado sombra, né? O nosso lado sombra constitui aqueles aspectos que nos retardam na caminhada evolutiva. Não é? Ainda existem dentro de nós conflitos, angústias, medos, situações que não resolvemos. Ainda temos dificuldades de nos relacionarmos intimamente conosco. E um dia, quando atingirmos essa claridade que desejamos e que pode ser substituída pelo nome felicidade, todo esse aspecto da sombra que vive dentro de nós, ele terá sido superado. Então, nós teremos construído o céu de dentro para fora. O céu não é um lugar, nem virá segundo um tempo determinado, com o passar do tempo. O céu é uma conquista em que o ser humano realiza essa conquista de dentro para fora, no silêncio da sua luta interior, para superar os seus instintos primitivos, né? Para sobrepairar em cima sobre os interesses passageiros, para se enxergar como criatura espiritual que é, como espírito imortal, não é? Então, nós mergulhamos no mundo material, um mundo de provas e expiações, para convivermos com os dois lados, a sombra e a luz, enquanto não atingimos totalmente a luz, não é? Porque o mundo, como diz o Luiz Fernando Veríssimo, ele não é bom ou ruim, ele só está mal frequentado, né? Ou seja, de outra forma, o que nós vemos no mundo, né? As distorções, os desequilíbrios, as injustiças, são reflexo do ambiente íntimo que existe em nós. Tanto é assim que Kardec afirma na Gênese, né, sobre a nova geração. Quando vier uma geração de espíritos mais evoluídos, o mundo vai se transformar, porque é assim que funciona. Mas esses espíritos seremos nós mesmos transformados, melhorados. Daí o grande desafio. Então, Jesus vem nos chamar a atenção para a questão, eu estou olhando aqui por causa da hora, não, tá? Jesus vem nos chamar a atenção para o fato de que há muitas ilusões nesse mundo. E uma das ilusões é a aparência enganosa, né? São os discursos que são o canto da sereia, né? Quanta gente vai atrás do canto da sereia. A sereia tem aquele canto que, na mitologia greco-romana, né, encanta os navegantes, né? E aí os barcos afundam, porque, na verdade, aquele canto tão belo é uma espécie de ilusão, né, de hipnose, em que
os marinheiros, eles esquecem dos cuidados que devem tomar, não é? E se entregam aos perigos do mar. Então, assim também na terra, existe esse canto da sereia, né? Essas aparências enganosas. E o que os Espíritos nos dizem? Né? Que esses falsos profetas, na verdade, eles pregam a facilidade, né? Eles pregam a felicidade sem esforço. Eles pregam o mérito sem trabalho. Né? É uma coisa muito fácil. Então, as multidões ávidas de luz, muitas vezes se deixam levar por esse canto de sereia, né? Não existe processo evolutivo fácil. Tudo que é bom dá trabalho. Então, você vai subir uma escada, você tem que fazer esforço. E quanto mais longa e mais alta a escada, mais esforço você deve fazer. Você tem que se equilibrar, você tem que controlar a sua energia, porque chega um momento que você tem que fazer uma parada para se recompor, para continuar subindo. Agora, para descer, você desce até rolando, não é? Para descer é fácil, não é? Então, assim, tudo que é muito fácil, não é? Não tem valor. E as pessoas andam em busca de soluções fáceis. Eu trabalho também no atendimento fraterno. E uma vez chegou uma moça lá e disse assim: mas o senhor não tem aí, olha, a primeira vez que eu venho ao centro, eu sou mística. Eu falei: ah, tá bom. O senhor não tem aí uma reza braba, um negócio assim que, né, faça e eu saia daqui já com tudo resolvido? Ah, eu falei: mas se eu tivesse, eu até usaria para mim mesmo. Não é? Por quê? Porque a pessoa, ela alimenta aquela ilusão de que os problemas que ela criou serão resolvidos assim, ó, no estalar de dedos. Venha para cá, que eu dou um jeito do seu problema. E você vai embora. E a verdade é que muita gente comparece ao centro com essa expectativa. Eu vou lá, vou tomar um passe e meus problemas serão resolvidos. Imagine quanto sucesso, né, esse canto de sereia faz em várias correntes religiosas, né? Os templos ficam apinhados de gente, né? Todo mundo procurando uma solução milagrosa, um resultado rápido, que não dê muito trabalho. Às vezes as pessoas nem se importam de gastar dinheiro, desde que elas alimentem aquela ilusão que o seu problema vai ser resolvido. Aqui nós fazemos qualquer coisa, não é? Ah, seria muito fácil se fosse assim, não é? Exatamente. Muito fácil se fosse assim, né? Mas não é. Essa é a questão. Então a pessoa disse assim: esse centro é muito fraco, não é? Porque eu estou frequentando esse centro há tanto tempo, não resolve o meu problema, né? Parece até aquela história da academia. Diz que a pessoa disse assim: eu fui à academia, já tem 4 meses que eu estou pagando a academia, mas eu não consegui emagrecer. Eu tenho que ir lá perguntar o que está acontecendo, né? Ela não lembrou que ela tem que ir lá para se exercitar, né? E esse é o esforço, ela não quer. Ela achou que só pagando a academia já ia resolver o problema, né? E não é assim, né, gente? Então, Jesus vem nos chamar a atenção para que a gente não caia, né, no canto da sereia, né? Soluções mágicas, soluções rápidas, soluções que não exigem esforço, renúncia, nada, nenhum problema. Você vem para cá, que de uma hora para outra sua vida vai mudar. Não existe isso, né? A notícia é desanimadora para quem está esperando, né? Não existe esse caminho. Qualquer caminho que vise a evolução, né, subir a escada da ascensão espiritual, exige esforço, não é? Então, no tempo de tantas ilusões, no tempo em que tantas pessoas têm a vez e a voz na internet, é preciso saber selecionar, como diz Rubem Braga, os pensamentos,
assim como a gente cata os caroços de feijão, né, com cuidado. Porque a comunicação se fez instantânea e todos têm voz, mas a gente precisa ter um filtro, né, para saber selecionar aquilo que é a realidade daquilo que é ilusão. E tem muita gente vendendo ilusão, porque é muito agradável, né? A pessoa nem se importa de ser enganada. Desde que ela ouça o que ela quer ouvir, é o que importa. E Jesus vem dizer, cuidado, né? Cuidado com esse tipo de apelo. Ao tempo de Jesus, vários pregadores se auto-intitulavam o Messias. Não é? Isso é sabido. Muita gente seguiu esses messias, entre aspas. Então, é necessário estabelecer um critério que nos dê segurança, um critério que seja claro, né, que não dê margem à dúvida. E que critério é esse? Jesus vem dizer, conhecereis a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar um fruto ruim. Uma árvore má não pode dar um fruto bom. Então, conhecereis a árvore pelo fruto. E o que é o fruto? Né? O fruto é o resultado das nossas ações. Né? Então, assim, preste atenção no que ele faz, não preste atenção no que ele diz, porque dizer é muito fácil, né? Mas nós vamos marcando a estrada das nossas vidas pelas ações que nós empreendemos. Né? Então, é necessário perceber que, em primeiro lugar, a proposta do Evangelho é desafiadora, a proposta de Jesus. Porque ela não diz que bastará você aguardar o tempo passar. Bastará você frequentar um grupo religioso. Bastará você cumprir as obrigações do templo, como aquele judeu arrogante disse. Né? Ele se colocou, 2 homens subiram para orar, né? Um era publicano, mal visto, tido como corrupto, talvez fosse mesmo, não se sabe. Mas ele se ajoelhava, batia no peito, de olhos fechados, e dizia, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Né? Aquele outro, que era o fariseu, olha só, o fariseu era uma figura muito interessante, porque ele sabia ler. Naquela época não existiam escolas. Então, para alguém aprender a ler e escrever, era necessário contratar a peso de ouro um professor. Então, ele se vestia de púrpura, que era um tecido caro. O povão não tinha como. Né? Então, ele ganhava bem, ele tinha uma posição de destaque. Ele era o intérprete da mensagem divina. Ele tinha um poder de influência muito grande sobre as pessoas. Foi esse homem que era colocado pela sociedade da época como exemplar, e aquele outro que era mal visto, porque cobrava impostos, Jesus inverte a lógica, né? E coloca o que é mal visto como exemplo, e o que é o exemplo como errado. Né? Porque o fariseu vai dizer, Senhor, eu te rendo graças. Olha só, porque não sou injusto, adúltero, nem ladrão como esse fariseu. Ele se achava, né, a última bolacha do pacote, mas a vaidade estava lá em cima. Né? E Jesus termina dizendo, e eu vos digo que este, ou seja, o publicano, voltou para o seu justificado. O que significa isso? Que foi ele que fez a coisa certa. Porque se reconheceu um pecador cheio de problemas e se colocou de forma humilde e sincera diante de Deus. E aquele outro que dominava as Escrituras, ele se colocou de uma forma totalmente equivocada diante de Deus, o que demonstra que ele realmente não tinha aquele conhecimento espiritual, aquela maturidade que deveria ter. Quem tinha era o outro, que era mal visto. Então, assim também, no mundo material,
nós nos enganamos muito com as coisas, né? Com as aparências vazias. Por isso é necessário observar o fruto. Qual é a situação do fruto, né? O papel do fruto. O que é que o fruto faz? O fruto alimenta as pessoas, não é isso? Quando você pega um fruto na árvore, você vai lá e vai se alimentar daquele fruto. Vai fazer uma vitamina, vai comer, mas não importa, você vai se alimentar daquele fruto. E a questão é, qual é o fruto que nós estamos produzindo? Será que nós estamos produzindo frutos saudáveis? Ou são frutos apodrecidos ou doentes, né? Ruins? Né? Que frutos são esses? São os resultados das nossas ações. Quando Paulo de Tarso, ainda Saulo, iniciou, porque ele só vai se tornar Paulo a partir da primeira viagem, né? Que ele sente a necessidade de mudar o nome, né? Então, ele ainda era Saulo. Quando ele viu o Cristo na estrada de Damasco e se curvou diante das evidências de que aquele era o caminho correto, não é? Ele percebeu a extensão dos seus erros. Ele percebeu o quanto havia cometido de erros graves, incitando o início da perseguição aos cristãos, levando alguns à tortura, ao sofrimento, estimulando outros companheiros a fazerem o mesmo. Ele percebeu o quanto ele estava errado. E aí ele se prostra diante de Jesus e começa a chorar. Aquele homem que havia saído de Jerusalém imponente, em cima de um cavalo, com 3 escravos, agora parecia uma criança, ajoelhada no deserto empoeirado, cego e chorando diante de Jesus. Porque ele percebeu como ele estava equivocado, não é? Como ele estava envolvido pelas aparências, pelas situações do mundo, mas que aquilo não tinha a ver com a essência, porque Jesus se interessa pela essência, não pelo que você parece, mas pelo que você é. Então, num mundo de aparências, em que a imagem é cada vez mais valorizada, seja a imagem de ver uma pessoa, a imagem projetada no espelho, seja a imagem do conceito que a gente faz daquela pessoa, é necessário ver a essência. E a essência você observa pelos frutos. Mas Paulo percebeu o quanto tinha errado. E ele percebeu que entre ele e Jesus havia um abismo. Um abismo. Porque ele não apenas não seguira Jesus, como perseguira os seus seguidores, dando ensejo a uma série de crimes, de desordens, de dores, e espalhara o sangue e o pavor, e se arvorara no defensor de Moisés. Mas ele percebeu, quando Jesus desce do alto e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Instintivamente ele se coloca de joelhos. Eu sou Jesus. E ele lhe toca levemente no ombro e vai. Nunca mais aquele homem seria o mesmo. Mas ele percebeu o quanto ele teria que lutar para superar os seus desequilíbrios interiores, a sua vaidade, o seu orgulho, o seu desejo de proeminência, de destaque na sociedade, os seus interesses materiais. Tudo aquilo morreu a partir daquela visão. Porque a proposta de Jesus é desafiadora.
não é uma proposta de acomodação. Fique aí, não faça nada, que o tempo vai passar e vai dar tudo certo. Não. Você pode não estar fazendo nada aparentemente, externamente, mas dentro de você há uma luta. E deve haver. E é uma boa luta, né? É a luta do homem que quer se angelizar contra o homem animalizado. Não é? É uma luta de transformação, de inquietude. Para quê? Para que a gente melhore, para que a gente se transforme. Eu me recordo de um exemplo de um expositor. Ele falou assim, lá no centro, uma vez compareceu uma moça, que ela vinha de outra casa, ela já era trabalhadora e ela queria passar a integrar a nossa casa. E aí ela foi recebida lá e disse assim, olha, vocês estão recebendo uma pessoa problemática. Ela falando de si mesma. E o companheiro disse, nossa, mas como você descobriu que aqui é o lugar dos problemáticos? Isso foi uma inspiração. Por quê? Né? Jesus não veio para os sãos já estão curados, né? Ele é o médico das almas, ele veio para quem está doente, somos nós, né? Somos nós que estamos doentes, ou seja, somos nós que desejamos melhorar, somos nós que queremos curar esse desequilíbrio íntimo, esses conflitos, essas angústias, e queremos abraçar um novo comportamento. Mas isso não se dá da noite para o dia. Isso não se dá só com as palavras, né? Eu me lembro da frase de Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho, se necessário, com as palavras. Se necessário, porque as palavras são de menos importância, né? Porque o mais necessário são as atitudes. Então, eu fico pensando assim, eu deveria ser mais paciente. Eu deveria, mas ainda não sou. Tá? Eu ainda perco a paciência, ainda me entristeço, me aborreço. E eu sempre lutei para isso, que as pessoas entendessem que o expositor é uma pessoa igual às outras. O expositor não é um ser iluminado que desceu das alturas para falar, não. O expositor é alguém igual aos outros, né? Eu me recordo que, quando eu fui fazer a minha primeira palestra, eu estudei durante 3 meses. Eu consultei 25 livros e ainda estava inseguro. Aí um companheiro disse assim, meu amigo, sabe qual é a diferença entre você e as pessoas? Todo mundo já sabe o que você vai falar. A diferença é que você tem coragem de ir lá e eles não têm. Aí, assim, ficou mais fácil para mim, né? Que bom, né? Graças a Deus, né? Então, o que acontece? Nesse mundo assim, a proposta de Jesus é desafiadora. Ela não é para acomodados. Então, não vamos nos iludir pela posição que a gente ocupa, né? Pelo que a gente faz. Eu vou ao centro toda semana. Não é isso. Isso é importante, mas não, isso é importante para fortalecer a nossa disposição de mudança. Mas o mais importante é a mudança. Então, se você está no centro espírita há 10 anos e não mudou em nada, preocupe-se. Né? Pode ser que a mudança tenha sido ínfima, pequenininha, ninguém percebeu, mas você percebeu. Entendeu? Então, significa que você está caminhando. Porque, nesse quesito, a direção é mais importante do que a velocidade. E, geralmente, a velocidade é lenta. Né? Os passos são passos de tartaruga. Mas, se eles estiverem na direção certa, é o que importa. Então, a proposta de Jesus é a seguinte, não se deixe levar pelo canto da sereia, pelas facilidades, pela ideia de que você fazendo as coisas mais superficiais, isso será suficiente. Não é? Lute consigo mesmo, combata o bom combate, não é? Que é o de se corrigir, que é o de se aperfeiçoar, que é o de se esforçar para refletir sobre as suas próprias ações. E isso é muito importante. Pouca gente tem coragem de se colocar diante do espelho da reflexão. Por quê?
Porque o orgulhoso sempre acha que está certo. Não é? É como o bêbado. Você já viu algum bêbado dizer que está bêbado? Não, ele jamais diz. Não é? Ele só bebeu um pouquinho. Às vezes não aguenta ficar em pé, mas ele não diz que bebeu. Não é? É exagero. Então, da mesma forma, às vezes o orgulho nos impede de reconhecer o nosso erro. E nós temos que ter humildade e coragem de se olhar no espelho existencial, para perceber que nós não somos melhores do que ninguém. A gente está nessa luta, nessa caminhada. E que muitas vezes a gente vai errar, quando a gente pensa que está acertando. Não é? Então, você já viu alguma árvore que você planta hoje e amanhã ela já dá o fruto? Não. Você tem que ter paciência, não é? De acordo com a árvore, umas vão dar frutos mais cedo, outras mais tarde, mas o fruto demora. Não é? Você não pode plantar um pé de abacate e dizer assim, daqui a 5 anos, que dia é hoje? 15, né? No dia 15 de junho eu vou colher o fruto o abacate dessa árvore. Não é assim que funciona. Não é? Há todo um processo, a natureza não tem pressa, quem tem pressa somos nós, que estamos sempre ansiosos. A natureza não tem pressa. Então, da mesma forma, o fruto em nós não tem uma data marcada, não é? É um processo. Você vai todo dia tentando melhorar um pouquinho. Você vai todo dia reconhecer o erro, não é para ficar se martirizando. Eu errei. Todo mundo erra. Outro dia, trabalhando na reunião mediúnica, a companheira recebeu um espírito, era uma mulher, que estava tomada de remorso. Porque ela dizia assim, eu sei que plantei a inimizade na família. Na família, o problema dela era com a família. Eu sei que alimentei o ressentimento. Isso estava pesando muito nela. Era uma grande dor. E eu disse para ela assim, minha irmã, quem é que não erra nesta vida? Né? Porque nós não estamos ali para julgar ninguém. Talvez a gente tenha mais erros do que ela. Então, se você se arrependeu, é o que é importante. Porque a misericórdia divina te dará novas oportunidades para você fazer corretamente aquilo que você fez de forma errada. Mas não se entregue ao sofrimento improdutivo. O sofrimento improdutivo é aquele em que a pessoa fica se autoflagelando, né? Eu errei, eu não sou nem digno de ser chamado filho de Deus. Por pior que seja o nosso erro, Deus sempre nos oferece a oportunidade de nós consertarmos o erro. Se não fosse assim, como nós aprenderíamos? Não é? Então, nós vamos arcar com as consequências do erro. Mas isso também não é um capricho de Deus. É para que a gente aprenda com essas consequências, né, a fazer corretamente. Então, todos nós, sem exceção, somos grandes devedores do passado, que recebemos o benefício da misericórdia divina, que tem paciência conosco. Não é? Eu me recordo de um companheiro, nós temos lá o estudo da doutrina espírita, o GELCO, né? É o grupo de estudo dos livros da codificação. Então, nós temos os 5 livros da codificação, que funcionam ao mesmo tempo, e mais obras póstumas. Então, nós acrescentamos depois obras póstumas na revista espírita, sendo que a revista espírita é online, aí todo mundo participa. Aí o companheiro chegou lá, e ele era muito tímido. Ele falava assim, olhando para baixo, ele não conseguia encarar as pessoas. Mas o tempo foi passando, ele foi se dedicando, ele foi estudando, ele adquiriu segurança no estudo. Olha só, o estudo traz isso, segurança. Segurança de que aquele pouquinho ali, eu pelo menos eu entendo, estou tentando botar em prática, mas eu estou envolvido, eu assumi um compromisso comigo mesmo de assimilar o conteúdo e depois a luta de colocar o conteúdo em prática, né? São 2 desafios grandes. E ele foi lá, e foi lá, e foi lá. E depois de uns 10 anos,
ele começou a falar para as pessoas. E ele se tornou um excelente condutor de estudo. Excelente. A voz calma, tranquila, segura, acolhedora, muito bom. E eu fiquei muito feliz de ver o crescimento dele, não é? Assim, como ele começou e como ele está agora. Olha que beleza. Então, assim também são com os nossos problemas morais, né? Eu tenho que me observar. Quem eu sou aquele que gosta de dizer a última palavra, de me sentir o mais importante, eu sou centralizador demais, eu sou muito crítico, nada serve, nada me agrada, né? Nada está à altura da minha expectativa. Eu tenho que ter cuidado com isso, né? Porque, assim, eu tenho que transformar o meu mundo íntimo, né? Eu tenho que me esforçar para isso. Às vezes a gente ouve uma crítica que a gente não gosta, né? Mas o elogio também é perigoso, especialmente pela vaidade, né? Então, eu me lembro de uma senhora, eu estava no início da minha caminhada assim, de palestrante. Aí ela chegou e disse assim, mas você foi muito bem hoje. Eu falei, muito obrigado. Não, mas você não entendeu, você foi muito bem. Aí ela começou a insistir, eu já estava meio sem graça, né? Aí eu já... Quando ela falou pela terceira vez, eu já estava me sentindo melhor do que o Divaldo, né? Assim, aí ela disse assim, mas que pena que eu não ouvi quase nada. Aí eu caí das nuvens, né? Caí de uma vez só, né? Então, assim, o amor, ele se expressa na alegria, no incentivo, às vezes na corrigenda, mas tudo com muito cuidado, né? Porque nós somos plantas frágeis, né? Nós não somos aquele tronco largo, poderoso, de um carvalho bem grande. Não, nós estamos crescendo. Então, nós precisamos de carinho, de amor e de alto amor. Ou seja, você só vai conseguir amar o outro, no sentido fraterno da palavra, se você se amar primeiro. Não é? Então, paciência, porque o fruto não sai de uma hora para outra. E direção, não é? O meu compromisso é me tornar uma pessoa melhor, mais apaziguada, mais harmonizada. Isso vai se expressar nas minhas ações. Então, se eu fiz tudo errado, como Saulo tinha feito, Deus me dá a oportunidade de, daqui por diante, acertar mais. Não é? Eu já escorreguei nessa caixa de banana, mas agora eu não vou mais. Tem uma coisa que as pessoas fazem no centro espírita, só lá na França, tá? Eu costumo dizer isso, que é aquele comentário, né? Aqueles comentários que vão circulando assim, e às vezes a gente tem que ter cuidado, porque o comentário bom é ótimo, mas às vezes o comentário é recheado de críticas. Não que a gente não tenha um espírito crítico, a gente deve ter, mas às vezes o companheiro que está à frente de uma tarefa, ou que frequenta a casa, ele tem as lutas dele, a gente não sabe quais são. E a gente faz uma crítica assim, porque fulano fez isso, isso, isso. E aquilo vai abalar a pessoa e criar um mal-estar em volta. Então, o que Jesus diz? Se você tem uma diferença com o seu irmão, vai lá e conversa com ele. Conversa só, uma conversa franca, fraterna, né? Se for necessário chegar a esse ponto, né? Mas não alimente, né? Não alimente o comentário negativo, mesmo que a pessoa mereça, diz Joana de Ângeles, né? E Freud tem um pensamento muito interessante que ele diz assim, se Pedro me fala de Paulo, eu sei quem é Pedro, que está contando para mim, mas eu não sei quem é Paulo. James Allen, que é um psicólogo americano, ele diz assim, julgar os outros é perigoso, não pelo que podemos dizer a respeito deles, mas pelo que podemos revelar a nosso respeito. Olha que coisa. Então, a doutrina espírita, ela é uma proposta de mudança para melhor. Então, ela está constantemente nos desafiando
para que a gente mude no silêncio da nossa luta anônima, intimamente, para que a gente tenha humildade de reconhecer os nossos erros, para que a gente tenha disposição para corrigi-los no íntimo de nós. Uma vez eu fui a um centro e naquela época eu estava atravessando um período muito difícil. E chegou a hora do passe, o pessoal começou, era aquele passe coletivo. E eu fiquei sentado lá esperando o passe. Mas teve uma hora que não tinha passe, assim, não tinham chegado até a minha fileira. Mas eu senti um bem-estar tão grande que eu percebi que era a aproximação de um espírito superior. Quando vieram me dar o passe, eu já tinha recebido o passe, né? Eu já estava tão bem, aquilo me alimentou tanto, sabe? Eu me senti muito bem. Eu falei, gente, é assim que o espírito superior se sente. Olha, eu já me senti bem só com a aproximação dele. Então, ele já vive, né, a felicidade. A felicidade está nele, ninguém pode tirá-la. Então, é por isso que as coisas são tão difíceis. Meu Deus, eu luto contra o meu defeito há tanto tempo e parece que não tem resultado, né? Não, tem sim, tem resultado. Uma vez o José Raul perguntou ao Espírito Camilo, a paciência, ela é uma virtude tão difícil de conseguir, não é? A gente luta, mas a gente perde a paciência, né? Perde o que não tem, né? Com tanta facilidade. E aí o Espírito falou, mas sabe por quê? Porque quando você realmente conseguir a paciência, atingir esse estado, nunca mais você vai perder. Por quê? Porque são virtudes que são os tesouros do Espírito, ou seja, que o ladrão não rouba e a traça não rói. Nem o tempo, nem as vicissitudes do mundo roubarão essa paciência de você. Então, todos nós estamos matriculados nessa escola, né? E todos nós estamos fazendo esse curso de autoaperfeiçoamento, mas ele é pessoal, cada um tem o seu, né, a sua luta, e é intransferível, ninguém pode fazê-lo por nós. O esforço que nós devemos fazer é nosso e unicamente nosso. Não tem ninguém que vá resolver o problema por nós, não tem reza brava, né? Não tem poderes mágicos, não tem nenhum jeitinho que faça com que você vá dormir de um jeito e acorde de outro. É todo dia um pouquinho, é todo dia uma luta. Então, outro dia, já estou terminando, acho que já está na hora, né? Faltam 5? Eu estava assistindo a professora Lúcia Helena Galvão, que fala de filosofia, e ela disse assim, quando chegar a hora do seu último suspiro aqui na Terra, e você olhar para trás, para observar as pegadas dos seus passos, ou seja, o que você terá plantado nos corações das pessoas. Elas terão motivo para se lembrar de alguma coisa agradável, produtiva, útil e generosa, ou elas se lembrarão de você de uma forma triste, banal, né? O que é que marcará as suas pegadas aqui na Terra? Então, essa pergunta, cada um vai fazer para si, porque cada um, somente a pessoa poderá dar a resposta para si mesma. O que eu fiz do tesouro das horas que o Pai me concedeu? O que eu fiz na condição de pai, de marido, de irmão, de filho, de companheiro de caminhada? O que eu fiz no meu trabalho? Eu fui honesto no sentido de me dedicar? O que eu fiz com o conhecimento que o Espiritismo me proporciona? A resposta vai variar conforme a pessoa. Mas uma coisa é certa, se nesta resposta estiver envolvida a ideia de que eu sei que ainda falta muita coisa para chegar,
mas eu lutei para me corrigir. Eu estou muito longe ainda, mas eu já não sou quem eu era. Essa ideia de trará paz. Está dando para entender? Agora, na Revista Espírita de sexta, nós analisamos um caso de um rapaz, do Dr. Glass, que ele não era um santo, um grande missionário. Ele era uma pessoa que lutou muito com a sua própria enfermidade, mas conseguiu construir ao redor dos seus passos um ambiente de paz. Ele chega ao plano espiritual tranquilo, sabe? Ele não está confuso, nem desesperado, nem revoltado, ele está perfeitamente consciente do que aconteceu e está em paz. No nosso nível de desenvolvimento, de evolução, isso já é uma bênção. Não é? Saber que se esforçou ao máximo para produzir o melhor. Embora o melhor não seja assim uma Brastemp, né? Mas eu fui sincero nos meus propósitos. Entendeu? Eu dei tudo de mim para melhorar um pouquinho. E eu consegui melhorar um pouquinho. Não é? Porque, no fundo, no fim das contas, restará essa questão. E eu fui honesto comigo mesmo, não é? Eu aproveitei essa reencarnação, nem que seja um pouquinho, e isso é o que vai nos alimentar. Eu só vou terminar com um versinho, ainda dá tempo, que fala sobre a doação de Jesus. Porque dar frutos é doar. Tanta gente que espera receber, né? A pessoa vem ao centro espírita para ser curada, para obter uma solução, ou pelo menos um incentivo para continuar lutando, para superar os seus problemas. Todos nós queremos receber alguma coisa. E a maturidade espiritual inverte o eixo do pensamento. A maturidade espiritual diz, é necessário dar alguma coisa, dar o seu tempo, dar a sua compreensão, dar a sua energia, dar o seu dinheiro, dar alguma coisa para a humanidade. Exatamente. E aí é a outra pergunta, o que eu estou dando ou doando para as pessoas que estão à minha volta? Não é? Eu estou fazendo parte do problema ou da solução? Essa é outra questão. Então, vou terminar aqui com um versinho de Maria Dolores. Deixa eu ver aqui onde é que está. Né? Está aqui. Doação com Jesus, alma querida e boa, não é somente o apoio que transmites em socorro à penúria tantas vezes, sob duros limites. É muito além do que o verbo define. Doação com Jesus é o céu que se condensa, na fé que se transforma em reconforto, sem cogitar de recompensa. Está no olhar que enxerga as erosões e os charcos que existem no caminho, mas em vez de acusar a terra desprezada, nela semeia flores de esperança. Mora no ouvido compassivo e calmo, que a bondade alicerça, e do mal faz o bem sem alarde e sem queixa, na luz da compreensão que sublima a conversa. Brilha nas mãos que servem no silêncio, seja amparando alguém que a sombra desvirtua, lavando um prato humilde, afagando o doente, ou removendo um cesto em recanto da rua. Vibra na voz que aceita os dias tristes, falando no esplendor dos dias que virão, a extinguir em carinho e tolerância a ira, o desespero, a irritação. Faz-se doce clarão na atitude sincera de alguém, de quem se acolhe ao bem por norma presumida, desculpando e servindo, ajudando e aprendendo, edificando a paz e abençoando a vida. Doação com Jesus é tudo quanto eleva, venha de onde vier e seja com quem for.
algo do coração que confia e se entrega, para estender no mundo a vitória do amor. Muita paz. É com o coração recheado de alegria, diferentemente da irmã cujo exemplo você trouxe, acho que nós conseguimos ouvir todas as palavras, todos os seus exemplos que vão nos ajudar a sair daqui refletindo, né? Um pouco mais do que a gente já vem fazendo, né? Que a gente já vem refletindo, porque todos aqui participam do grupo de estudo e tal, vem trabalhando, mas é sempre uma palavra diferente, uma maneira diferente que nos dá um start maior, né? Promove na gente uma... E essas analogias é de muito boa consideração. E agradecemos os amigos espirituais que te envolveram, todos aqueles que te orientaram, alicerçaram a sua palavra, fácil, simples, e os seus exemplos formidáveis. E com o coração cheio de alegria, nós queremos encerrar esse primeiro momento, que é o do estudo, mas não o do trabalho de hoje, porque logo em seguida nós vamos fazer o trabalho de passe. Senhor Jesus, gratos te somos por vivermos essa oportunidade bendita em nossas vidas, como dissemos no início do nosso trabalho. Viemos aqui buscar o conhecimento para promover as nossas transformações necessárias, como bem disse o nosso irmão, durante todo o seu estudo. Obrigado, Senhor, por nos presentear com essa oportunidade. Por todos que decidiram estar aqui, e mesmo aqueles que não puderam estar aqui, porque temos certeza que nossos irmãos que aqui não puderam estar fisicamente, estão em pensamento, e que todas as vibrações de amor que nortearam o nosso trabalho dessa manhã alcancem a todos eles. E assim, Senhor Jesus, e benfeitores dessa casa, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte e darmos seguimento no nosso trabalho de hoje. Que assim seja.